Ai, 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 tô lembrado aqui de um vídeo que fiz cerca de 1 ano e meio atrás. O que aconteceu naquele dia? Bolsonaristas quebraram a tornozeleira eletrônica, muito provavelmente ajudados pelo Eduardo Bolsonaro, pela Júlia Zanato e pelo Marcel Van Hatten, que deram aí apoio a isso aí, e fugiram para a Argentina. Eu fiz o vídeo e falei, olha, o que vai acontecer é que eles serão presos. É isso que vai acontecer com esses bolsonaristas. Eles vão ver que as prisões argentinas são bem piores que qualquer prisão brasileira, principalmente a Papuda, que é uma das melhores que tem. Passou o tempo e o governo Milei passou a obedecer às ordens do Alexandre de Moraes e a prender todos os brasileiros que estão na Argentina. Alguns entravam lá com pedido de asilo político e na hora que eles entram com pedido, né, com advogado, na hora que eles iam colocar mais documentos nesse pedido, né, municiar com documentos, eles chegavam lá no tribunal e eram presos. Aí os bolsonaristas passaram a ficar com medo. Muitos fugiram para a Colômbia, fugiram para o México, para os Estados Unidos e acabaram presos nesses outros países. Olha só, semana retrasada, o governo Trump mandou para o Brasil uma brasileira que tinha fugido para a Argentina. Quando ela viu que estava todo mundo sendo preso lá, ela fugiu para outro país da América Latina, né, que não precisava de passaporte para ir, e depois foi para os Estados Unidos. Foi presa lá. E já está no Brasil cumprindo pena. Uma aí condenada a 14 anos de jaula. Olha só o que acontece. Acontece que agora o governo Milei novamente obedece ao Alexandre de Moraes e extraditou os brasileiros. Só que o Milei, como ele é de extrema-direita, fez sabe o quê? Ele mandou o pessoal algemado. Os golpistas bolsonaristas foram algemados pelo governo da Argentina para voltar ao Brasil. Todos extraditados a mando do Alexandre de Moraes e, obviamente, o presidente da Argentina, Milei, cumprindo, e a justiça argentina cumprindo determinação do Alexandre de Moraes. Vou te mostrar aqui vídeo deles chegando no Brasil, muito engraçado, saiu matéria na CNN, e aí você vê eles chegando igual bandidos que são mesmo, terroristas, algemados. Aí tá aqui, ó, alguns passando aqui, ó, vou te mostrar aqui o vídeo para você ver. Eles passam, ó, algemados com o braço para trás ainda, tá, ó, porque não pode ficar com o braço para frente, vai que esses bandidos perigosos sejam violentos. Em Brasília foram bem violentos, quebraram tudo, né? Então agora algemados com a mão para trás para não ter nem risco de fuga. E é assim que o Milei mandou os argentinos. Pois bem, teve um dos bolsonaristas que virou aí símbolo, porque quando ele foi para a Argentina, o Eduardo Bolsonaro foi visitar ali esses bolsonaristas. E aí ele passou a fazer vídeos debochando do Alexandre de Moraes. Eu já vou te mostrar o vídeo dele. Eduardo Bolsonaro, que está agora, eu já falei aí nos últimos 2, 3 meses, ele percebeu que o Trump deu um pé na bunda dele e do Figueiredo, e aí ele está tentando buscar para onde ele vai fugir. Qual o país que vai peitar a Interpol quando o Eduardo Bolsonaro estiver na lista da Interpol? Ele percebeu que o Trump não vai. Teve uma reunião, então, quando esteve nos Estados Unidos, com o Viktor Orbán, que estava nos Estados Unidos, se reuniu lá com o Eduardo Bolsonaro. Depois disso, achei que o Eduardo Bolsonaro ia para a Hungria. Ele tinha dito que ia para a Itália, depois ia passar na Hungria e tudo mais, e acabou não indo. Pensei, deu ruim a reunião dele com o Orbán. O Orbán deve ter dito, olha, aqui não. Se você estiver na lista da Interpol, eu cumpro. A justiça da Hungria vai cumprir. A gente é país da União Europeia, pô, não tem como não cumprir uma ordem da Interpol. Então Eduardo Bolsonaro foi a El Salvador e o ditador de El Salvador não recebeu o Eduardo Bolsonaro. Ele não quis receber o Eduardo Bolsonaro. Aí você já viu que deu ruim. Aí ele foi lá numa prisão, que todos os influenciadores da América Latina vão naquela prisão para gravar videozinho fazendo propaganda mesmo, do governo de El Salvador. Muitos são bem pagos, o Eduardo Bolsonaro foi lá de otário, grátis mesmo, fazer propaganda do ditador, que nem o recebeu. Aí você viu que deu ruim, El Salvador também não vai suportar Eduardo Bolsonaro. Ele deve ter ficado pensando várias semanas, e agora o que eu faço? Então, Eduardo Bolsonaro fugiu dos Estados Unidos e foi para Israel. Pensou, pô, quem aí alguém de extrema direita e que tá realmente cagando e andando pra lei internacional e não tá nem aí pra nada? Quem? Aí, Eduardo Bolsonaro postou foto aqui. A gente nunca sabe se a foto é antiga ou nova, né? Mas essa parece ser nova. Com o genocida Netanyahu. Então tá aqui, ó. Não sei por que não fica maior aqui a foto. Tá aqui ele, pronto, agora sim. Ele com um genocida. Então, se você pensava, nossa, Thiago, nos anos 30, quem iria até nos anos 40, já no meio da Segunda Guerra Mundial, quem iria até a Alemanha tirar uma foto com Hitler? Esse tipo de lixo humano aqui. Foi lá tirar foto com os nazistas, neonazistas, né, de Israel. Pois bem, tá aqui Eduardo Bolsonaro. Foi lá pedir pinico, perguntar, olha,
quando me colocarem na lista da Interpol e tal, né, deve ter falado daquele jeito dele, estou sendo perseguido e não sei o que, ele vai querer me colocar na lista da Interpol, essa extrema esquerda, tarará, vocês vão me ajudar ou não? Saberemos qual foi o resultado, a depender aí do que o Eduardo Bolsonaro fará nos próximos dias. No caso quando ele teve reunião com o Viktor Orbán, ele cancelou depois as viagens que teria na Europa. Aí você já vê que, pô, então deu ruim, né? Se tivesse dado bom a reunião, ele teria ido para a Europa. Mas não, ficou lá nos Estados Unidos. Agora foi para Israel. Veremos o que fará Eduardo Bolsonaro nos próximos dias. Está apavorado porque o governo Lula está conversando com o governo Trump. O Lula e o Trump tiveram uma conversa telefônica que o Trump falou que foi muito boa. O Trump não falou mais em tarifas ao Brasil, ele falou em sanções. E aí ele falou, as sanções foram por causa de algumas coisas que aconteceram. E segundo aí fontes do Itamaraty, e sai aí em vários veículos de imprensa, saíram coisas parecidas com isso, o Brasil está negociando agora, porque o Brasil não aceita negociar nada com os Estados Unidos, a não ser que saiam as sanções aos ministros do STF. Então, para que tenha qualquer tipo de negociação, tem que tirar aí sanções, lei Magnitsky, etc, etc. E se você vê, tá dando certo a estratégia do Lula, porque até agora o Brasil não deu absolutamente nada em troca para os Estados Unidos e o Trump recuou em absolutamente tudo que ele fez. Aí você fala, nossa, mas que grande negociador esse aí, né? Ele vai, avança, 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 ele é que se ferra, ele dá tiro no próprio pé, a popularidade dele cai, a inflação fica maior no país dele, o cara que ele queria atacar, que no caso era o governo Lula, samba na cabeça dele e ganha popularidade com isso, e aí depois ele recua de tudo. Pô, excelente negociador o Trump, imagina se fosse ruim. Tá, nisso aí, o governo Lula não está negociando nada com o governo Milei, por exemplo, que é o governo da Argentina. Porém, o governo da Argentina está obedecendo tudo o que a justiça manda. Já eu volto a falar do Eduardo Bolsonaro. Teve um bolsonarista que você vai dar risada, que ele estava golpista, nazifascista, ele estava rindo muito, falando, olha, mas nesse nível aqui, ó. Você não me pega, você não me pega. E ele estava aqui, se você olhar bem, Força Aérea Argentina, tá? Em frente a um prédio aí da Força Aérea da Argentina, Escola de Aviação. Lero, lero, Alexandre, você não me pega, você não me pega. Aí até cresceu a barba do cabelo dele depois lá na Argentina. Vamos lá, com vocês aí, o que aconteceu com esse Bolsonaro. Não consigo pôr em palavras. Ele tá lendo aqui uma carta que ele mesmo escreveu. Você vê, ele escreveu para depois ler ali num dos depoimentos. Aí ele fala, fui para uma solitária. Não sabemos o que ele fez para ir para solitária. A gente sabe que só vai para solitária quem causou baderna na cadeia. Fui para uma solitária com fezes humanas na parede. Esgoto aberto, o colchão é pior que a parede. Não consigo pôr em palavras quando minha mãe e minha irmã me ligavam 49 dias na solitária. Foi incomparável com os 11 meses que passei na Papuda. As orações da minha mãe me tirou de lá. E hoje estou preso com os 3 brasileiros refugiados me dando apoio. Hoje, com tratamento psiquiátrico, remédios para dormir, sigo descobrindo. Aí você vê, o cara tá com remédio para dormir, tratamento psiquiátrico, isso ainda estava na Argentina, tá? Que boazinha que foi a justiça da Argentina de dar remédio para dormir e tratamento psiquiátrico gratuito pro Bolsonaro ali. Aí você vê. Aí ele falou que 40 dias lá na solitária da prisão argentina não se compararam a 11 meses na Papuda. Quer dizer, você vê a péssima escolha que tiveram esses bolsonaristas de fugir do Brasil, achando que a prisão na Argentina, achando que não iam ser presos na Argentina, foi a primeira péssima escolha. Aí depois o Eduardo Bolsonaro, a Júlia Zanata e o Marcel Van Hatten foram visitar esses bolsominions e falaram, não, vocês vão ter todo o nosso apoio aí para pedir asilo na Argentina e tudo mais, a gente vai negociar com o governo Milei. Aí eles tiveram zero apoio. O governo Milei prendeu todo mundo, aí eles foram para prisões e aí tem aquela, né, o cara é brasileiro na prisão da Argentina, qualquer coisinha que vai para solitária é ele, não vai o argentino. E aí a solitária lá, que ele falou que tinham fezes humanas, então não era de gato, nem de cachorro, nem humanas, na parede. Mas o colchão era pior que a parede. Aí você fala, pô, ruim, hein? Ruim. Ficou mais de 40 dias lá. Aí você fala, pô, que coisa.